Não é dado. Está sendo ouvida. Está sendo ouvida. Está sendo ouvida pelo seu representante. Está sendo ouvida pelo seu representante. Luiz Maciel, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. São 15 horas e 50 minutos. Se eu achar que faz necessário fazer audiência pública, faremos. Não se preocupe muito não. Senhor presidente, questão de ordem. Eu não posso estar se pronunciando e fazendo tumulto, senão... Se continuar, eu vou encerrar, né? Mas Luiz Maciel, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. A gente só vai tirar as pessoas que estão ocupando as áreas, mais ninguém. Gente, muito boa tarde. Esse sim, a gente vai tirar. Quem estiver ocupando as áreas, a gente vai tirar, com certeza. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, caros colegas vereadores, caros colegas, caras colegas vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes. Eu queria primeiro, e pegar um pouco essa última fala, e a minha compreensão dela, para a gente poder deixar uma coisa aqui, uma coisa que não há dúvida na cabeça de ninguém. Se a área já é pública, pode ser desocupada, não precisa aprovar essa lei. Então é isso que conversa. Se a área é pública, não precisa da lei para desocupar. Basta se desocupar, se cumprir o papel. Então a questão da lei é outra coisa, que a gente vai discutir daqui a pouco. A gente, desde o dia 11, que a gente começou a fazer esse debate, e aí, senhor presidente, eu quero dizer que fico muito satisfeito com o discurso de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência age com a autoridade devida e faz um pronunciamento como esse. Confesso que eu gostei do pronunciamento de Vossa Excelência, é assim que deve se proceder, sobretudo quando se encontra-se nessa cadeira de presidente deste poder. Mas eu queria aqui, senhor presidente, dizer do dia 11. Do dia 11, quando a gente conversa. Mas eu vou anteceder um pouco mais. Porque o que a gente tem ouvido o tempo todo, de todas as formas, de muitas pessoas, é que o projeto chegou em 2014 e que ninguém fez nada. É um pouco de conto da carochinha. Isso sim. E vou dizer por quê. O relator dessa matéria era da base governista em 2014, quando chegou a matéria. E não fez o parecer e não encaminhou à comissão. E o projeto foi desarquivado. E o relator continuou sendo da base governista, que me parece construiu esse momento para que acontecesse dessa forma. Precisa compreender isso, que é para a gente não sair efetivamente passando a bola para fulano, beltrano e preservando cicrano. Foi isso que aconteceu. Não chegou o parecer, e me permita não citar nomes, obviamente, me dê esse direito, e as coisas aconteceram e chegaram a este ponto. Isso é muito ruim, porque acaba, na verdade, colocando esse debate minúsculo como se fosse um vereador a favor do povo e outro contra. E isso, infelizmente, não é fazer política com seriedade. O que está discutindo nem é quem é a favor do povo e nem é contra o povo, isso é mesquinho. O que está se discutindo é de que forma procedimental a gente respeita isso. E quero registrar que os primeiros vereadores a visitarem a pública foi eu, o vereador Alvirela e o vereador Fausto. E nós chamamos os vereadores para o dia seguinte, para a semana seguinte, na segunda-feira, e muitos não puderam vir, e nós fomos. Nem por isso execramos alguém aqui, porque a gente sabe que tem pessoas que têm disponibilidade, interesse, outras não têm. É assim que funcionam as coisas na democracia, e a gente precisa respeitar isso. Contudo, olha que estou falando de um momento em que eram apenas 12 áreas. E aí nós fomos em Igreja do Atlântico, depois fomos em Buraquinho, na famigerada quadra X, na região Mirage, Buraquinho, e para nossa surpresa, havia uma contradição gritante, que eu tenho certeza que não foi erro de digitação.
Havia, o projeto fala em áreas ocupadas e tinha uma área que não estava ocupada, já sendo aterrada, começando pela área pública que constava do projeto. Mas vamos imaginar que tenha sido um erro de digitação, é possível também, embora eu não acredite. E aí, imediatamente, essa área é retirada. Outro erro de digitação, botaram e depois tiraram, erraram 2 vezes. Enfim, aí a área sai. Aí a gente recebe uma relação com 26 fotos, mas só consta 25 áreas no projeto, estava na hora que a senhora fez a contagem. Imagina. E aí eu começo a fazer a avaliação destas áreas, fiz alguma delas inclusive. Aí eu vou ali no Portal Norte, tem uma área que é ocupada por um terreno de uma construtora, e é verdade. Tem uma outra área que é ocupada por uma loja do projeto social do Bancoma, lá, perto do SAMU, por ali. Acho que é a loja Mauanda, estive lá. E tem uma outra área, essa para mim é a mais interessante de todas. Eu queria que alguém me convencesse da necessidade de vender aquela área. Uma rotatória, o povo quer vender uma rotatória. Está lá, aquela rotatória perto do anexo, que tem uma barraca chamada Barraca Oxalá. Mas que vai vender aquilo ali, gente? Aquilo é um equipamento, aquilo ali é um instrumento, inclusive, que serve para o próprio trânsito. Vai fazer o que ali? O cara, o dono que eu não tenho relação alguma, da Barraca Oxalá, vai poder comprar aquela área? Claro que não. Lógico que não. E aí, como ele não vai poder comprar, quem vai comprar? Eu não sei. Não sei quem vai comprar. Não sei qual a destinação que será dada àquela área. E existem outras áreas que foram ocupadas por concessão. Concessão de tantos anos e tantos anos. E eu não quero fazer essa discussão, só que eu queria registrar que boa parte das pessoas que ocuparam essas áreas, e não estou aqui defendendo a permanência delas, bom que se registre isso, boa parte não foi invasora. Foram pessoas que entraram por concessão. Se quer rever, vai se rever. Mas não podemos sair taxando como se todas as pessoas fossem invasoras, porque isso não procede na maioria dos casos que eu acompanhei. Mas voltemos aqui. Muito oportuno, excelência. Mas voltemos aqui. Procede uma parte. Muito oportuno. Mas voltemos aqui nós ao nosso grande debate. Eu ouvi aqui dizer assim: mas a área pública tem que votar para o povo. Gente, esse projeto não vai fazer nada votar para o povo, acorda, não existe isso. A área não vai votar para o povo, a área não vai voltar para a sua origem, para a sua natureza, não vai. Não vai. A área será efetivamente negociada. Para que fim? Não se sabe. Vai votar a área pública? Não. O que está colocado, isso sim, é uma forma de privatizar as áreas públicas definitivamente. É isso que está colocado. Se após a privatização, os recursos gerados por essas operações vão ser direcionados ao povo, aí é outra discussão. Aí é outra discussão que a gente precisa criar mecanismo de controle. Criar mecanismo de controle. É isso que a gente precisa. E é nesse sentido que nós nos colocamos à disposição para discutir com o governo. O vereador Fausto Cruz já marcou, para ver de que forma a gente amadurece. A gente não está aqui pelo fato de ser oposição ou não, e eu sou oposição mesmo. Não estamos aqui simplesmente para votar a favor ou contra pelo simples fato de ser oposição ou não. A gente precisa criar mecanismos e condições que de fato atenda à necessidade do governo de ver toda essa situação que precisa ser revista, é verdade, demorou, já podia ter sido revista há muito tempo, mas para garantir que de fato as pessoas possam receber os recursos oriundos dessas transações, seja elas quais forem. Vereador César, por favor. Vereador, não foi para essas palmas que o senhor está em discussão, não foi? Eu gosto de palma. Então deve ter sido por isso. Deve ter sido por isso. Vossa Excelência queria palmas. Mas como eu não me preocupo com palmas, eu estou aqui lendo o projeto,
Vossa Excelência faltou ler o projeto no seu artigo 1º. Quando fala da barraca hospitalar, Vossa Excelência tinha que ler aqui no seu inciso 5º que não seja possível ou viável o retorno da área à destinação pública original aprovada por lei ou ato do Poder Executivo Municipal. Faltou Vossa Excelência ler esse item. Não é vender, não. Faltou ler esse item. Está na lei. E por que colocou no projeto? Por que colocou? Olha, muito obrigado pela parte. Mas eu quero só realmente pegar uma carona sobre o que o vereador falou. Imaginemos nós que todas essas áreas que vão ser desapropriadas, o camarada vai dar de graça, não vai retornar de graça. A prefeitura teria que indenizar, e seria áreas mortas. Morta, como é que você pode dizer uma área morta? Esses lugares que, por exemplo, em Vila do Atlântico, o camarada construiu uma piscina, aí eu vou tirar uma lesgazinha daquela terra que ficou hoje, que é o camarada, vai fazer o que lá o município? Aí o município vai ter que desembolsar o recurso financeiro. Perfeito, e verdadeiramente um ganho para o povo do Lauro do Freitas. Parabéns, vereador, por favor. Eu lhe dei 1 minuto, Vossa Excelência. Vossa Excelência partiu, na verdade. Eu queria que você deu a parte a Vossa Excelência e logo em seguida fazer Eu só quero esclarecer alguma coisa sobre essas áreas que remotamente foram concedidas a título de 100, 99 anos. Luiz Maciel conhece 50, etc. A maioria dela, em sua maioria absoluta, foi um ato unilateral do gestor da época. Sequer passou pela Casa Legislativa essa autorização. Ou seja, mais um erro que ocorreu nessas ocupações. Mas eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso de Vossa Excelência e tranquilizar e agradecer a todos os vereadores que têm contribuído pelo amadurecimento desse projeto. Eu acredito que aqui ninguém vai votar por votar, ser contra ou ser a favor de algo, e sim pelo convencimento. E eu queria agradecer por essa oportunidade que cada um de nós estamos tendo, e eu tenho concedido diversos prazos, prorrogado inclusive prazo, e vai continuar. Aqueles que desejar fazer emenda e solicitar alguma informação, eu vou buscar as informações necessárias para que a gente tenha um amadurecimento de vir esse projeto à pauta. De certo que a gente não vai convencer, e tem pessoas que não serão convencidas. De forma alguma será convencida, mas vamos sim buscar esse convencimento e exaurir para o amadurecimento desse projeto. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Ao tempo que finalizo, dizendo que nós continuaremos à exposição. A ideia não é ser contra ou a favor. A gente tem uma dificuldade, primeiro, de concepção do projeto. Vossa Excelência sabe disso, que é a questão da concepção. Por conta disso, inclusive, eu acho que eu estou atrapalhando vocês. Eu vou aguardar, depois mas eu posso aguardar, não tem problema. Sou paciente. Eu queria aqui, senhor presidente, dizer que a gente precisa se colocar de fato na condição de todos os construtores desse projeto, entendendo que tem uns que se identificam mais, uns têm mais disponibilidades, outros têm menos, mas é assim mesmo, não tem outro jeito, e que a gente possa conduzir com a maior grandeza possível, para que a gente possa de fato ter um projeto que não apenas atenda a essa necessidade de revisão, de ocupação de área pública dessa ou daquela forma, mas que a gente possa fazer valer efetivamente a vontade do povo e criar instrumentos, mecanismos de acompanhamento e fiscalização efetivamente dos gastos desses recursos. Não adianta só aprovar o projeto 29 se não houver garantia de que esses recursos de fato irão chegar àquela determinada finalidade definida pelo próprio projeto. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Zé Augusto. Vossa Excelência também